Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, na medida do possível. Eu espero que você esteja bem. Bom pessoal, o tema de hoje é o seguinte: afinal de contas, nós temos um campeonato. Para quem talvez não sabe, né? Pela primeira vez, assim, a gente vê um ar de um possível ano com um campeonato, né? Ano passado, quando eu não fazia vídeos aqui nem nada, foi um domínio da Red Bull, né? Com o Verstappen do início ao fim, né? E esse ano, né? Nesse exato instante, após 8 etapas concluídas, né? O Verstappen já venceu Bahrein, Arábia Saudita, Japão e China. Ele venceu já 4 GPs. O Leclerc agora venceu em Mônaco. O Norris venceu em Miami. E o Sainz venceu na Austrália, né? E com isso, pessoal, o campeonato hoje ele se encontra da seguinte maneira, tá? O Verstappen ele tem 169 pontos. O Leclerc 138 pontos, ou seja, 31 pontos atrás do líder, do Verstappen. O Norris, em terceiro, tem 113 pontos, tem 56 pontos de diferença com relação ao Verstappen. Aqui foi o Sainz, esses dois aqui eu já acho que é mais uma constatação, né, vamos dizer assim. O Sainz com 108 pontos, 61 pontos com relação ao Verstappen. E o Pérez com 107 pontos, 62 pontos em relação ao Verstappen. Bom, pessoal, e aí o campeonato de construtores já se encontra um pouco mais equilibrado, né? A Red Bull tem 276 pontos, a Ferrari tem 252 pontos, né? Ou seja, 24 pontos atrás da Red Bull, e a McLaren tem 184 pontos, que no caso já é 92 pontos com relação à Red Bull. A McLaren já está um pouco distante, né, nessa questão. Bom, campeonato de pilotos. Lembrando aqui que é minha opinião, tá? Posso estar completamente equivocado na minha opinião e tudo, mas eu não posso deixar de dizer o que eu particularmente penso, né? Afinal de contas, algumas corridas atrás, a gente falava, esse ano é totalmente do Verstappen, esse ano é totalmente da Red Bull. Por quê? Porque até ali a Red Bull tinha vencido todas as corridas, com exceção da Austrália, né, que no caso, à época, era o Sainz. Só que a Red Bull, ela caiu muito de rendimento nessas últimas provas, em específico, a partir de Miami. A partir de Miami, né, que foi... acho que a 6ª etapa do campeonato, a Red Bull começou a decair bastante, né? Porque foi ali que o Norris venceu pela primeira vez na carreira dele, né? E o Verstappen ficou em segundo. Aí já chegou em Imola, foi um sofrimento danado, mas assim, já em Miami o Verstappen já reclamava de que o carro tinha problemas, já reclamava que o carro escorregava muito e tudo mais, né? Tanto é verdade que até na minha análise que eu fiz na corrida sprint, né? Porque a corrida sprint eu fiz o meu comentário sobre a corrida sprint, mas a corrida principal não, né? Pelas circunstâncias familiares e tudo mais. E lá eu falava realmente que o Verstappen reclamava disso, só que na época eu falava assim, o Verstappen tá falando isso aí só para bancar o difícil, né? E na corrida, pessoal, o Verstappen sofreu muito mesmo, tá? Tanto, inclusive, que ele se atrapalha em um momento ali, ele até bate um cone, né? E assim, se isso surtiu efeito ou não no carro dele, dali em diante o rendimento dele não havia melhorado tanta coisa, né? E, inclusive, falam que prejudicou um pouco o assoalho do carro dele, então isso talvez tenha prejudicado o desempenho do carro dele, que tem impedido ele de alcançar o Norris na relargada, né? Seja como for, ali foi o primeiro dos problemas, né? Já em Imola, a Red Bull teve muitos problemas, principalmente nos treinos livres 1 e 2, né?
Os dois carros sofriam muito com o acerto do carro. O Verstappen, toda tentativa de volta, ele sempre se atrapalhava, sempre cometia um erro, ia para a caixa de areia, e ficava aquela coisa esquisita. Ele nunca concluía perfeitamente uma volta lançada, assim, tudo isso prejudicou bastante ele. E chegou na corrida, no eixo final da corrida, ele foi brutalmente ameaçado de perder a liderança pelo Norris, né? Mas eu acredito honestamente que pelo talento que ele tem, ele conseguiu fazer diferença ali e venceu aquela corrida. E por fim agora, em Mônaco, né? Onde o Pérez, por exemplo, teve de largar 17º lugar. Um lugar horroroso para a Red Bull, né? Acho que é 17º, pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos, enfim, não sei. Agora eu não estou recordado aqui de cabeça. Mas o Verstappen largou em 6º lugar, né? Inclusive em Imola ele acabou tendo problemas, assim, ele ficou muito polêmico assim, porque a volta da pole dele, ele conseguiu um vácuo amigo do seu amigo Nico Hülkenberg, né? O Hülkenberg deu a ele um vácuo de graça, assim, ó, para retribuir favor, né? Uma aberração isso, né? Na minha visão, diga-se de passagem aqui, eu não vejo nexo para isso, né? Porque isso aí visivelmente alterou bastante o resultado da corrida, né? Se não fosse essa porra desse vácuo do Hülkenberg, talvez o Verstappen não teria adquirido aquela pole dele, né? E eu ouvi sobre isso depois que fiz aquele vídeo falando, Verstappen superestimado e tal, né? Enfim. Bom, e aí chegou agora Mônaco, ele fez uma corrida super discreta, apanhou muito do carro. Ele próprio, antes mesmo, né, da prova de Mônaco, ele já falava de que o carro teria problemas e tudo em Mônaco, né? Assim, eu não quero entrar muito em detalhe técnico, né? Mas digamos assim que é porque o carro da Red Bull ele necessita de um asfalto mais liso e depender o quanto menos possível de zeros. Basicamente, isso aqui que eu tô falando é arroz com feijão. O arroz com feijão da coisa toda, né? Porque tem toda uma questão física disso, daquilo, aerodinâmica disso, daquilo. Então eu não quero entrar muito em detalhe disso, porque acho que esse tipo de detalhe, esse tipo de opinião assim, não é muito aqui nesse canal. Acho que há canais que fazem isso de forma brilhante, e aqui não é o caso aqui desse canal aqui. O fato é que, diante de todas essas circunstâncias, o carro da Red Bull é um carro que necessita de um asfalto mais liso, de uma situação assim, de uma corrida mais padronizada, né? Porque todas essas corridas que tiveram, corridas de rua, corridas onde não se corria fazia certo tempo, ou corridas com excesso com temperaturas muito quentes, ou coisa do tipo, né? E assim, a pergunta que fica é, temos um campeonato? Já vou resumir aos senhores que assim, já para você, assim, que é só minha resposta prontinha, não vai, assim, na minha visão, até o exato instante, ainda não. Na minha visão, acho que, para mim, foi uma coincidência de fatores que levaram a Red Bull a esse nível que ela está hoje, tá? Eu diria para vocês que a Red Bull hoje, ela é ainda a melhor equipe, é ainda a equipe mais competente, e queira ou não queira, a gente goste ou não, né, é a equipe que tem o melhor piloto do grid, na minha visão, né. Acho que tem aquele piloto assim que é melhor capacitado mentalmente, é mais completo, vamos dizer assim, né. Já revelei várias vezes aqui que, novamente, né, eu não sou fã de nenhum piloto nem nada, mas aprecio o talento natural do Verstappen e acho que, na minha visão, hoje ele está, queiramos ou não, um passo à frente de Leclerc, de Norris, de Pérez. O do Pérez do Pérez ele já está uma caminhada à frente do Pérez, né? Ele já está uma caminhada inteira, né? Uma competição de 2 km que se possa ter numa pista olímpica, não sei quanto é que é a distância disso, mas é a distância multiplicada por 2 em relação a ele, em relação ao Pérez, de quantos passos se tem de diferença entre os dois, né? Mas acho que não temos campeonato, pessoal. Eu gostaria muito que a gente tivesse, mas eu acho que a gente pegou pistas assim que a Red Bull realmente
tem como ponto fraco, né? E, bom, e claro que, na minha visão, acho que a Red Bull pode ser ainda que nos mostre ainda que ela tem ainda apetite ainda, né? A gente tem que entender também que a Red Bull não tá essa coisa toda. Adrian Newey, né, que é o projetista, era o projetista da Red Bull, saiu, né? Então a equipe fica muito refém, né? Assim, talvez não nesse exato instante, não vai ser um efeito instantâneo, não vai, não adianta dizer assim a vocês aqui vai ser um efeito instantâneo, que não vai. Ah, ele saiu aqui, então na próxima corrida a Red Bull já vai sentir. Não é isso, não tem nada a ver no momento. A equipe já tem toda uma programação, assim, já uma programação do ano. Então o Adrian Newey saiu agora, eu diria que é feito mesmo para esse tipo de situação. Sair um cara desse da equipe, acho que para mim vai ter um efeito mais, talvez no próximo ano, talvez no próximo regulamento, não, quer dizer, com certeza no próximo regulamento e talvez até com certa certeza no próximo ano. Mas esse ano não. Esse ano eu particularmente duvido que vai ter alguma interferência com relação a isso. Mas em questão de campeonato de pilotos, apesar de eu achar que no Canadá, que é a próxima corrida, é uma pista que a própria Red Bull foi mal no ano passado, foi inclusive um dos primeiros GPs assim que a Red Bull foi mal ano passado, só que ano passado a Red Bull era tão superior, mas tão superior com relação à Ferrari, à Mercedes, à Aston Martin na época, que um final de semana ruim para ela ainda era muito melhor. A questão é que hoje a McLaren e Ferrari, né, que são as equipes aqui em disputa, que são as equipes favoritas a esse ponto, hoje elas estão muito mais próximas da Red Bull. E isso é um fator positivo, né? Isso é um fator, inclusive, que salva um pouco, né? Não acho que isso vai salvar as corridas, porque vocês viram a aberração que foi essa última corrida de Mônaco, mas eu acho que isso melhora o clima do campeonato. Mas eu acho assim que para a gente ter mais certeza se a gente vai ter ou não o campeonato, é o rendimento da Red Bull no GP da Espanha, que é o GP onde a Red Bull, de forma até característica da pista, né? Curvas de alta, curvas de média, um asfalto mais liso, pouca dependência de temperatura disso ou daquilo. Eu acredito que a Red Bull, se ela não for tão superior assim com relação a McLaren e Ferrari, eu acredito honestamente que a gente não vai ter campeonato, porque as próximas pistas depois do GP da Espanha são muito semelhantes ao GP da Espanha, as características da pista do GP da Espanha. Então, na minha visão, o que estamos tendo agora, essa impressão de um campeonato muito bom e tudo, é muito mais coligado que a Red Bull simplesmente não se achou com essas pistas, né? Pode ser que tudo que eu esteja falando vá para água abaixo, a Red Bull vá mal no GP da Espanha, mas eu acredito que é essa a realidade, né? Então, por mais que o próximo GP agora do Canadá, sei lá, o Norris, ou o Sainz, ou o Leclerc, e não o Verstappen ou o Pérez possa vencer, e mesmo assim ainda vou estar um pouco ainda com os pés no chão em dizer que ainda não temos um campeonato de pilotos. Com relação ao campeonato de construtores, como a gente viu a diferença aqui, 24 pontos de diferença da Ferrari com relação à Red Bull. Então eu acredito honestamente que a Ferrari pode sim alcançar, já neste final de semana, inclusive, né? Até porque a disputa é 44 pontos máximos, né? Do primeiro lugar 26 pontos, para o segundo lugar 18 pontos. Se a Ferrari fizer uma dobradinha, ela já alcança já a Red Bull, pelo menos aqui nos meus cálculos aqui, ela pelo menos, na verdade, para falar a verdade, que eu não fiz esse cálculo, né? Mas se a Red Bull estiver zerada e se uma só Ferrari pontuar e vencer a corrida, ela já alcança já a Red Bull. Então, assim, na minha visão, assim, no campeonato de construtores é muito mais fácil imaginar a Ferrari tendo uma competição ali bacana entre a Ferrari e Red Bull, muito porque na Ferrari tem dois pilotos competentes, né, que é o Leclerc e o Sainz. E na Red Bull tem o Verstappen, né, e o Pérez está começando a ter lampejos assim, de momentos assim que acho que ele está voltando a cometer alguns erros, né? É como eu falei, né, pessoal? Chega um momento assim que o Pérez não tem condições assim de ser comparado ao Verstappen, não tem esse nível
É como eu já falei várias e várias vezes aqui, né, pessoal? A gente fala do quão superior é o Max Verstappen em relação ao Pérez. Mas eu acho que poucas pessoas têm essa pergunta do quão inferior é o Pérez com relação ao Verstappen, né? Então, assim, acho que é algo assustador, né? Porque no fim do dia, o herói que está sendo assim de fazer a Red Bull estar em primeiro no campeonato de construtores é o Verstappen, né? Justamente com essa consistência que ele tem, que por mais que ele tenha tido esses finais de semana ruins, né? Pelas circunstâncias da Red Bull este ano comparado ao ano passado, o Verstappen ainda é uma presença forte em pódio, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então a gente fala de uma Red Bull ruim, mas de uma Red Bull ruim em terceiro lugar, em quarto lugar, em sexto lugar, né? Então não sei dizer assim exatamente assim se a gente vai ter um campeonato de pilotos, né? Quero estar errado, tá? Eu quero estar errado, quero que haja competição, quero que haja pelo menos um campeonato decente, porque corrida, pessoal, a gente tem que esquecer de que vai ser de boa qualidade, porque na minha visão esse regulamento é uma lástima com relação à qualidade de corridas, né? São poucas corridas assim que eu aplaudo de pé, de boas que foram, porque muitas delas são uma lástima. Mas se a gente tiver pelo menos a ilusão de que a gente possa ter um campeonato, já esquenta um pouco mais, já melhora um pouco mais as circunstâncias das coisas, né? Então, assim, o que eu quero dizer nisso tudo, pessoal, é isso, né? Acho que a Red Bull ela tem condições para sobrar nesse campeonato ainda. Tem tempo para tudo acontecer. Mas devido à melhora da McLaren, principalmente da McLaren, que acredito eu hoje que é a segunda força, e da Ferrari, que é, ao meu ver, no momento, a terceira força, com relação ao Red Bull, eu arrisco dizer assim que talvez a gente pode ter campeonato, assim, uma resposta mais definitiva, ainda com o malefício da dúvida, na Espanha, daqui 2 etapas ainda, né? Tem o GP do Canadá, que não é nesse final de semana, é no próximo, e aí depois tem o GP da Espanha, que aí sim que a gente vai ter uma base de se a gente vai ter ou não um campeonato. Então, na minha visão, um campeonato de pilotos, até o exato instante, eu ainda não estou convencido de que possamos ter um campeonato. Agora, com relação ao campeonato de construtores, onde tem que depender dos 2 pilotos, que é uma coisa que a Red Bull não pode se dar o luxo de conseguir depender de 2 pilotos, ela só depende do Verstappen, a gente pode ter sim uma competição ali, né? Então é isso que eu particularmente penso, tá, pessoal? Posso estar errado? Posso. Eu quero estar errado, tá, pessoal? Eu não quero estar certo. O que eu tô dizendo aqui é uma realidade que acontece na Fórmula 1, né? A Red Bull, acho, na meu ver, está com o campeonato nas mãos aí, tudo sob controle e tudo. Apesar deste clima, apesar de o Jos Verstappen já ter chegado em entrevistas e falando assim, que o domínio da Red Bull acabou, apesar de que o Adrian Newey saiu da Red Bull, acho que essas coisas, assim, ao meu ver, claro, né, que eu sou muito pé no chão com isso, não me iludo mais. A maior ilusão que eu já tive na minha vida com Fórmula 1 foi essa merda desse regulamento, e me ferrei com isso. Então, assim, a gente tem que ser pé no chão em dizer que a gente tem um campeonato e tudo, porque, infelizmente, essa é a realidade do momento, tá, pessoal? A gente está à mercê, assim, da melhoria e competência da McLaren e da Ferrari, e a gente também tem que depender também, que eu não quero também, da incompetência da Red Bull com o Verstappen e com o Pérez, para a gente começar a se iludir em haver um campeonato, né? Então, enfim, né? Mas é isso aí, pessoal. Tá faltando um monte de coisa, assim, mas 19 minutos é foda, né? Imagino que vocês talvez não gostem desses vídeos longos, eu até concordo com vocês, assim, é lastimável isso. Mas é isso que eu particularmente penso. Se quiserem acrescentar alguma coisa aí nos comentários, tudo bem. Pode ser que eu tenha esquecido de algum outro detalhe muito importante ou coisa do tipo, né? Mas é isso aí, tá, pessoal? É que meus vídeos, assim, muitas vezes deles não são tão roteirizados, assim, do nível que talvez poderia ser, né? Mas é isso que eu penso. Eu falo as coisas muito assim na minha cabeça, assim, o que penso aqui e transmito aqui para vocês, tá? Mas é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos. Falou, pessoal. É nóis.